Onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pai amado, Pai santo, obrigado pela leitura da tua palavra. Fala ao nosso coração, pelo teu doce e querido Espírito Santo, e ministra, ó Deus, a tua palavra em nós, pelo teu poder, que opera em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Os amados, vamos poder tomar assento, adorando ao Senhor. Na nossa meditação de hoje, eu quero ter por base o versículo de número 4, que assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei profeta. Então nós queremos entender melhor o chamado de Deus sobre nossas vidas. E quem de nós já teve a sensação de chamar alguém e a pessoa não te escutar? Eu creio que cada um de nós já tivemos essa sensação. Somos os pais, quando chamamos filho, o filho não nos ouve. Ou de ouvir alguém chamando e não saber quem é ou de onde é. Assim Deus se sente quando não ouvimos o seu chamado. Os pais já sentiram isso, né? O pai chama o filho e o filho, né? Assim também Deus nos chama, e muitas vezes nós. E como Deus nos sente. Mesmo que nós não entendemos, acredite que Deus tem um chamado para a sua vida. Acredite, creia que Deus tem um chamado na tua vida. Nós vemos aqui o chamado do profeta Jeremias ensina muito sobre o propósito de Deus para nossas vidas. Você, eu, nós fomos escolhidos, chamados por Deus. Que nós vemos aqui no versículo 4, que nós lemos aqui, versículo 5, antes que te formaste no ventre, te conheci. Se nós lermos o Salmo 139, ele escreve bem como Deus nos conhece. Ele conhece melhor que você mesmo. Ele conhece melhor. Pois Ele é Deus soberano. Ele é Deus todo-poderoso. Conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu assentar, o meu falar. Pois a palavra de Deus fala que Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, é um Deus todo-poderoso. E nós estamos servindo um Deus que nos deu a eternidade em Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados, fomos escolhidos para um propósito. E nós precisamos entender este propósito de Deus para cada um de nós. Como Deus quer trabalhar na nossa vida, como Deus quer nos usar na sua obra, como Deus quer nos abençoar em nossa família, como Deus quer nos abençoar na nossa comunidade, como Deus quer nos abençoar no nosso trabalho. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Não vamos uma vida de rotina, mas de compromisso com o reino celestial. A vida não é somente o seu trabalho, a sua casa, o seu trabalho, a sua casa. Não, Deus tem um propósito. Só que nós não estamos entendendo este propósito de Deus na nossa vida.
precisamos adentrar na palavra de Deus para entender o propósito de Deus para nossas vidas. Então, como entender o chamado de Deus para nós? Vamos pensar. Primeiro, Deus considera a sua história de vida. Versículo 1 a 3. Deus fala com Jeremias, que conhece a sua história e o seu tempo, sabe tudo de sua família e sua vida. Deus entra na nossa vida e muda tudo, transforma a história, conduzindo para um propósito maior em sua obra. Deus sabe tudo da sua vida e pode renovar todas as coisas conforme a sua vontade, conforme está escrito em Romanos 12:2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E todos nós fomos resgatados da condenação eterna. Eu e você fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Eu e você temos agora o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos usufruir da nossa eternidade com Cristo. Pois somente através de Jesus nós temos a eternidade que nos aguarda ao soar da trombeta. Porque a partir do momento que você nasceu da água e do Espírito, a partir do momento que você teve a experiência com Cristo, que a palavra diz, quem está em Cristo, não adianta nada. Então nós somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. Só que nós não estamos usufruindo na dimensão espiritual que o propósito de Deus para cada um de nós. Nós estamos muito na horizontal. Estamos muitos atarafados com as coisas do mundo. E não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Para tudo Deus tem um propósito. E você é escolhido. Você é chamado. Desde o ventre da sua mãe, pois Ele conhece você por completo. Segundo, tudo começa ouvindo a voz de Deus. Tudo começa ouvindo a voz de Deus. Versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Jeremias ouviu a voz de Deus. E a primeira coisa que aconteceu com Jeremias foi ouvir a voz do Senhor. Se você ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por Ele. Se você ouve a voz de Deus, você vai ser chamado por Ele. E com certeza você já ouviu. Pois você aceitou o convite de aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. E quando você ouviu, você falou, eu quero Jesus. Você levantou as suas mãos e falou, eu quero Jesus. Você ouviu. Deus falou com você. Ele abriu os teus olhos naquele momento e falou, eu quero. Aí nós fazemos o discipulado, estudamos a palavra de Deus, aí vamos para o rio, fazemos o batismo, confirmando aquilo que já aconteceu no coração, como nós vimos no domingo passado, no batismo. Vamos descendo as águas batismais, confirmando a palavra de Deus. Pois o Espírito Santo trabalha e Ele vai nos convencendo que nós vamos fazer a vontade de Deus. Porque você está ouvindo a voz de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Porque Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco através dos irmãos. Deus fala conosco através do louvor. Deus tem a sua multiforme meios de falar conosco para nós ouvirmos Ele. Porque muitas coisas do mundo nos atrai. Aí Deus usa uma forma para você e eu ouvir a voz de Deus falar conosco. Quando nós adentramos na presença de Deus para adorar, o meu pensamento está no trono da graça. Não estamos preocupados com o problema, porque
porque eu e você cremos na palavra, que a palavra fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós adentramos para adorar a Deus, já avançamos. Não estamos mais preocupados com o porém, estamos preocupados em adorar a Deus. Estamos preocupados em agradar a Deus, porque a palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo teu. Nós somos adoradores. Nós somos formados por Deus, criados por Deus para serem adoradores. E nós temos que aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Não ficar prendido ou preso nos problemas aqui da terra. Jesus avisou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci, Jesus já venceu por nós. Se eu sou filho de Deus, eu estou ouvindo Deus falar conosco através da sua palavra. Agora cabe a mim e a você obedecer a palavra que Deus está falando conosco. É uma decisão de escolha. Eu quero a eternidade com Cristo, eu quero ir para o inferno. A Bíblia diz, a palavra fala que há dois caminhos. O estreito que conduz à vida eterna, que é mais difícil de andar, e são poucos que encontram, ou o largo, que muitos vão por este caminho e muitos preferem o caminho largo, que é mais fácil, e muitos estão indo para a condenação eterna porque não querem a cruz de Cristo. O mundo atrai, o mundo engana. O diabo usa os seus espaços para enganar. Ele é ardiloso. Ele tem a sua sutileza para enganar os crentes. A palavra fala que, se possível, até enganaria os escolhidos. E se você não tiver o discernimento pelo Espírito, você cai no engano. Nós caímos no engano. Por isso que nós falamos, leia a palavra, medita na palavra, estude a palavra, para não ser enganado pelo diabo, inimigo da nossa alma. Então eu falei, primeiro, Deus considera a nossa história. Segundo, Deus fala conosco que nós somos filhos. João capítulo 10, versículo 27 diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas seguem. Você conhece a voz de Jesus? Nós conhecemos a voz de Jesus. Quando Ele fala com amor. Quando Jesus fala, Ele fala com ternura. Tem vezes que Ele fala com autoridade. Por quê? Para nós entrarmos no caminho da obediência. Ele nos corrige, Ele nos exorta, porque Ele nos quer levar para o céu. E tem vezes que eu falo, essa exortação não é para mim. A exortação é para fulano de tal, porque não veio no culto. Deus fala com quem está presente. Você está presente no culto ao Senhor. Ouça a voz dele falando contigo, filho meu, dá-me o teu coração. Terceiro, o chamado de Deus marca a sua vida. O chamado de Deus marca a nossa vida. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da mar e te santifiquei, e as nações te dei profeta. Você é consagrado ao Senhor, você é separado para o Senhor. Não desfaça dessa consagração, dessa santificação que Deus separou para o reino celestial, para ir para as trevas, porque o diabo quer levar muitos. Ele não está preocupado com quem está lá fora, está preocupado com você que está aqui dentro da igreja. Ele quer te tirar de dentro da igreja. A palavra fala que ninguém para matar, roubar e destruir, e ele quer fazer isso. E tem crente que parece que é igual Pedro, né? Deus usa e depois deixa Deus o diabo usar. Precisamos ser vigilantes, precisamos ser sóbrios pela palavra de Deus. O sentimento de ser chamado é algo maior do que você. Isso marca a sua vida para sempre como divisor de águas, para um novo tempo de milagres, vivendo um propósito do Senhor nas nossas vidas. E se nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra está nos convidando a ter a experiência que o profeta Isaías teve com Deus, no ano em que morreu o rei Uzias. Pode ser que você tenha muitos Uzias na tua casa, na tua vida, impedindo você ver a glória do Senhor, impedindo de você usufruir da visão celestial, de adentrar dentro do chamado de Deus, porque esse Uzias está dominando. Isaías é um profeta de Deus, era crente, estava servindo a Deus, mas tinha um Uzias que impedia ele ter a experiência da visão de Deus. E quando ele teve essa experiência, ele diz: ai de mim, se eu não obedecer a palavra de Deus. Ai de mim, se eu não entrar na visão celestial. Ai de mim, se eu rejeitar a palavra de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus fala comigo, Deus fala com você, e muitas vezes fala: acho que não é para mim não. Estamos assim desse jeito. Mas Deus fala com cada um de nós que tem um propósito. Você é escolhido, você é chamado de Deus. Então, deixe esses dias morrer, para que você tenha um encontro profundo com Deus, uma experiência de vida com Ele, um propósito de eternidade com Cristo, porque a eternidade sem Cristo, a Bíblia fala que lá o bicho não morre, o fogo não se apaga. E Jesus morreu na cruz não foi em vão, foi para nos resgatar da condenação eterna. É para nos levar para as nações celestiais. Jesus não ser tudo, mostra o coração. Queridos em mim, querido meu Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o povo teria de novo preparar o lugar para estar pronto. Para nós irmos para lá, porque a morte vai chegar um dia. Pode ver no mundo inteiro aí quantas crianças estão morrendo, quantos adolescentes estão morrendo, quantos jovens estão morrendo, seja pela droga, seja pelos homens maus, seja por acidentes. Muitos estão morrendo. Ninguém sabe o dia, a hora que a morte vai bater na porta. Deus sabe. É necessário estar preparado para encontrar com Deus. Como está a tua vida diante do altar de Deus? Coloque no altar, o melhor lugar. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. É Deus. Deixa Deus reinar a tua vida, deixa Deus guiar a tua vida, deixa Deus conduzir a tua vida. Deus vai conduzir por caminhos eternos. Viva o propósito de Deus na terra. Não fique vivendo na horizontal segundo os homens da terra. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, e a sua justiça, e as demais coisas que você vai acrescentar, Deus vai acrescentar, meu irmão, minha irmã. Creia na palavra, viva a palavra, busque na palavra. Eu li aqui o versículo 12 aqui: disse o Senhor: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumprir.
Se você não está vivendo a palavra, amado, então você vai viver na miséria. Você vai viver em aflição, em dificuldade, porque você não está indo na fonte que é Jesus. Jesus é a fonte da vida, Jesus é a fonte da alegria, Jesus é o pão da vida. Jesus é tudo. Se você não coloca Jesus em primeiro lugar, meu amado irmão, você e eu estamos falhando. Entenda o propósito de Deus, entenda o chamado de Deus para nossas vidas, amados. Tenha experiência com Jesus no teu secreto. Primeiramente, que a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta, e lá no secreto derrama a tua alma. Se você não tem liberdade no teu quarto, então vai numa praça, no parque, onde você sabe que ali você vai ter liberdade para cantar, dar pulo, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Seja na praia, lá onde a onda vem, lá e você fala com Deus, sente a presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Mas abra o teu coração, derrame-se diante dele. Seja honesto e fala, Senhor, eu quero mais da tua glória. Quatro, Deus supera as suas limitações. Nós temos limites, não temos? Nós somos incapazes. Versículo 6, 7, Jeremias disse isso. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda eu sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque todos que eu tenho enviado irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Enquanto nós falamos, eu não sei falar japonês, eu não sei cantar no japonês, não sei contar. E Deus diz, não digas que sou um. Jeremias se sentia incapaz de fazer a obra de Deus, mas o Senhor lhe chamou a si mesmo. Não importa as suas dificuldades, pare de olhar para trás, creia em Deus, confie em Deus. O Senhor conhece o seu potencial e supera as suas limitações. Cada barreira que encontramos é uma oportunidade de vivenciar o sobrenatural e as dificuldades nos fazem ser mais dependentes do Senhor. Para tudo Deus tem um propósito. Para cada dificuldade Deus está nos dando a oportunidade de nós crescermos mais. Cada dificuldade que nós passamos, Deus está dando a oportunidade de nós ter a experiência com Deus para ajudar aquela outra irmã ou irmão que vai passar pela mesma situação que você já passou. Agora a gente não entende a dificuldade, a gente não entende o problema, a gente não entende por que estão passando por isso. Mas Deus tem um propósito para nos ensinar para sermos vasos de bênção para a obra dele. Porque Jesus se movia de íntima compaixão pela multidão. Jesus estava no meio da multidão, estava no meio das pessoas. Assim eu e você também estamos no meio das pessoas, nas fábricas, nas escolas, nos departos, na rua, no mercado, no hospital. Deus nos coloca em lugares com um propósito para você salvar uma alma, curar uma alma, libertar uma alma, edificar uma alma, transformar uma alma pela palavra de Deus que está em você e em nós. Para cada um Deus tem um propósito. Deixa Deus te usar. Deixa Deus cumprir o propósito dele, porque as almas estão clamando aí, socorro, socorro. E muitas vezes nossos ouvidos espirituais não estão ouvindo o clamor dessas almas. O pastor já pegou a pista do clamor das almas no culto de missões. Eu vou repetir, vou lançar. O clamor das almas. Das vidas. Pode ser um amigo teu, parente teu, um filho teu, alguém que precisa de você, você tem a palavra de vitória, a palavra de libertação, a palavra de renovo, a palavra de cura, você tem. Deixa Deus te usar para resgatar vidas, porque muitos estão indo para o inferno, porque estão se suicidando e você não falou de Jesus, não falou da palavra. Deixa Deus te usar para resgatar as almas.
Pode ser um filho, pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser um parente, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Alguém está precisando de uma palavra sua e você está retendo, não retenha. Fale do amor de Deus, do propósito de Deus para coisas. Jeremias tinha muitos temores e Deus trabalhou nos seus sentimentos, traumas para curar e fortalecer como Cristo. Tudo é guiado por Ele. Como os discípulos foram chamados para entrar no barco, no meio da tempestade, e Jesus o salvou. Está em Marcos capítulo 4, versículo 35, 41. Depois nós vemos que Deus te capacita. Versículo 9 diz: e estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Para nós termos a palavra em nossos lábios, é necessário estar com o coração cheio da palavra. Se o teu coração não está cheio da palavra de Deus, mas está cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de dificuldades, cheio de reclamação, cheio de murmuração, cheio de coisas do mundo, meu amado irmão, você não tem a palavra. Tem a palavra de Deus no teu coração, você vai falar a palavra de Deus. E aí você vai ver como Deus vai operar na sua vida. Essa palavra tem poder. Ela cura, ela levanta, ela restaura, ela liberta, ela transforma, ela tem poder. Jesus diz: vós estáis limpos pela minha palavra. A palavra de Deus limpa o teu coração. Deixa Deus limpar o teu coração, meu irmão, pela palavra. Aleluia. É esta palavra que nós temos que meditar nela de dia e de noite. Viva o Salmo 1. Vivamos o Salmo 1. Medita nela de dia e de noite. Não se sente na hora dos escarnecedores, porque eles vão escarnecer de Deus. Eles vão zombar da tua fé. Eles vão zombar da tua eternidade com Deus. Pessoas que não têm temor de Deus são pessoas ímpias que querem levar você para o inferno. Ouça a palavra. Viva a palavra. Deus te capacita. O Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. 7. Preciso ter coragem para lutar. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, também para edificares e para plantares. O chamado do profeta Jeremias não foi fácil. Todos nós temos chamado. E nós estamos vencendo. E nós sabemos que para derrubar algo que está construído de forma errada, dá trabalho. Irmãos que trabalham em demolição, essas empresas que demolim casas, prédios, ou uma construção que foi levantada de forma errada e tem que derrubar tudo aqui, que foi torto, que não fizeram o alicerce direito. Precisa derrubar, é ganhar um prejuízo lascado, né? Mas depois levanta-se um prédio lindo, que fez o alicerce sólido. E a gente vê muito aqui no Japão, né? Construção nova que tem que ser derrubada, foi invadiu o terreno do outro, não entrou nas medidas certas, eles têm que desfazer os muros, voltam a fazer tudo de novo. Muitas vezes o chamado é difícil, é árduo, mas o Senhor me capacita, porque o Senhor peleja conosco. E a palavra de Deus nos fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem é que vai ser contra nós? Ai daquele que se levantar contra o teu chamado, contra o teu ministério, contra a tua família, contra os teus projetos que são em Deus, que você buscou em Deus. Vamos vencer pela palavra. Deus está te chamando. Deus está nos chamando. João capítulo 15, versículo 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda.
Isso fala de intimidade. Isso fala de comunhão. Isso fala de relacionamento com Jesus Cristo. Então aceite o propósito de Deus para a sua vida. Viva o chamado que Ele tem para você. E a consequência é que você será muito feliz. Não existe melhor forma de vir do que cumprir o chamado de Deus para nossas vidas. Então aceite o propósito de Deus para a sua vida. Primeiro, chamada para a salvação. Segundo, chamada para a santificação. Terceiro, chamada para a renúncia pessoal. Quarto, chamada para a consagração. Quinto, chamada para imitar Cristo. Sexto, chamada para o serviço. Sétimo, chamado para a prontidão. Você está pronto para subir? Se soar a trombeta, você está pronto para subir? Nós estamos prontos para ouvir a trombeta de Deus subir ao encontro de Jesus nas nuvens, que essa é a nossa esperança, porque o mundo jaz no maligno. A nossa esperança não está no mundo, mas está em Jesus Cristo, que é fonte de toda a vida. Terminando o Salmo 27,14 diz: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Vamos colocar aqui. É esta a mensagem desta noite. Coloque em prática. Viva o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Que seja abençoado por Ele, seja próspero pela sua palavra. Entregue-se a Ele. Fala, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai ver o que faz. Se você quer renovar sua aliança com Cristo, e quer renovar o teu compromisso com Cristo e deseja vir no altar, pode vir. Porque muitas vezes nós quebramos a nossa aliança. Nós prometemos e não cumprimos, mas queremos cumprir. Porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades. É a nossa carne militando contra o Espírito. O meu Espírito quer servir a Deus, a minha carne quer ir para o mundo. Porque enquanto eu não mortificar a nossa carne, conforme nós lemos ontem, precisamos mortificar a nossa carne pela palavra de Deus. Se você deseja renovar a sua aliança com Deus, com Jesus, não importa. E diga: Jesus, eu quero essa comunhão contigo. Eu quero fazer esse compromisso com o Reino agora. Eu quero ter essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo e fazer parte desse exército que Deus está levantando na terra. O convite está aberto. Se você deseja fazer essa aliança com Cristo, com Deus, não comigo, com Deus, e usufruir das bênçãos celestiais que Deus tem nas regiões celestiais para a tua vida, você pode vir para o altar e derramar a tua alma para o Senhor. Diz: Senhor, eu te quero. Tenha coragem. Tenha coragem. Se Deus falou contigo, Ele falou. Com certeza Ele falou. Ele quer te encher do Espírito Santo. Deus quer derramar as mais ricas bênçãos sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos, sobre o teu futuro. Pois só Ele pertence. Então entrega na mão dele e deixa Deus abençoar a tua vida, a tua família, os teus sonhos. Deixa Deus realizar a obra na tua vida. Se alinhe agora com Deus espiritualmente, humilhando-se diante de Deus, falando: Senhor, eu reconheço. Não faça como Jonas, que fugiu. Jonas fugiu do chamado, mas ele teve uma experiência profunda. Então está no mar, no meio da tempestade. Não queira passar pela tempestade para ouvir a voz de Deus. Deus está te chamando agora: filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, dá-me os teus propósitos, os teus sonhos, e eu vou abençoar, diz o Senhor. Agora, se você não quer colocar os teus propósitos, os teus sonhos diante de Deus, fica com você. Porque a melhor coisa é estar na direção de Deus. Porque a palavra de Deus fala: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E a bênção é obedecer a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai viver os projetos de Deus nos
seu viver de cada dia. Nós vamos orar agora. Mas tenha coragem de colocar no altar, de se entregar e não fuja do chamado de Deus que Ele escolheu desde o ventre da sua mãe. Muitas vezes nós estamos cabeçadas porque eu não quero obedecer a palavra. E Deus convida hoje: Filho meu, dai-me o teu braço. Querido Deus, querido Pai, é a tua palavra, não é minha. Quantas vezes nós fugimos do teu projeto? Quantas vezes nós fugimos do teu chamado? Eu fui assim. Quantas vezes eu fugi até que tu chamaste, usando um vaso teu lá em teu baixo, para chamar a minha atenção, que o mundo estava me atraindo. Mas hoje eu estou aqui para cumprir o teu propósito, para falar da tua palavra. Tu sabes que nós não somos perfeitos, mas sabemos que tu sabes trabalhar, Pai. E por isso nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nos convença. Não deixe nós sermos condenados com o mundo, Pai. Que a tua palavra diz que tu és poderoso para completar a obra que iniciaste em nossas vidas pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário, quando nós aceitamos a fé. Decidimos descer as águas batismais e obedecer a tua palavra, Pai. E nós queremos então agora estar dentro da tua palavra, para vivermos na plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, na dimensão do Espírito Santo na terra, Pai. Então realiza a tua obra, Senhor, pois eu creio que tu és poderoso, Pai, para limpar, para transformar, para edificar, porque nós somos o templo do Espírito Santo, para que a glória de Cristo se manifeste em nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, neste momento de oração, derramamos a nossa alma a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti agora, espírito, alma e corpo, porque queremos ter comunhão íntima contigo, para participar da ceia, Pai querido, desta comunhão maravilhosa que o Senhor Jesus instituiu para todos salvos em Cristo Jesus, Pai. Realiza a tua obra, Senhor. Vai desfazendo toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda obra do diabo, todo plano do inferno arquitetado contra os meus irmãos, contra as famílias, contra os jovens, contra os adolescentes, contra as crianças, Pai. Desfaz todo o plano do inferno, Senhor, contra os meus irmãos, porque foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Que nossos irmãos tenham a marca do sangue de Jesus. Tenha a marca do sangue de Jesus. Para que teus filhos vivam em vitória e vitória, glorificando e calamachovenai, exaltando o teu nome, Pai. Por isso, meu Deus, realiza o milagre aqui dos meus irmãos, cada um aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, não deixe o diabo arrancar a palavra semeada nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, não deixe o inimigo enganar meus irmãos, Pai, pois tu és o meu Deus. Deus de poder, em nome de Jesus eu oro e agradeço pela vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode levantar com a tua vitória, meu irmão. Levante com a tua bênção, pois vocês foram corajosos em entregar na mão do Rei Jesus Cristo. Oh, aleluia. Vamos amar os bons adorar a Deus agora.